o incidente que foi aí talvez a maior polêmica do GP de Abu Dhabi. A única, né? Corridinha morna. Concordo. A gente vai abordar a situação do Piastri também na sequência, falamos muito aqui de Verstappen e Norris, mas para a gente não desconectar este programa, que é um pós-corrida, da corrida, e aí, o Tsunoda punido por jogar o Norris para fora da pista, o Norris investigado por ultrapassar o Tsunoda fora ali do que seria o traçado, né, cruzando para lá da linha branca. Eu, particularmente, vocês estão de prova aqui em grupos de zap, defendi que ninguém deveria ter sido punido. A meu ver, o weaving, né, aquela mexer ali antes da frenagem do Tsunoda, começa muito antes do apex da curva subsequente, que é bem depois, né? Inclusive o Norris passa ainda numa reta, e no começo do ataque do Lando Norris, o Tsunoda ainda estava um tanto à frente. É que tem a questão aerodinâmica do vácuo, não só do DRS, do vácuo, e aí do próprio DRS que impacta um pouco ali a disputa. Como é que vocês viram essa questão? Começa contigo, Gui, porque eu defendi e reitero que não deveria ninguém ter sido punido ali, muito menos o Norris. Se tinha alguém para não ser punido, é o Norris, porque ele também é colocado para fora pela manobra do Tsunoda. Mas, assim, uma reta grande em que deve-se usar o bom senso na análise da manobra defensiva. E ele não jogou, assim, o Norris para o muro, como fez o Michael Schumacher na Hungria com o Rubens Barrichello. Não fez porque tinha mais espaço, mas a gente tem que ver o intento do Tsunoda ali. Eu concordo. Fazer o Norris perder tempo. Mas para mim tem, assim, quando você olha a imagem de frente, eu entendo a justificativa sobre a questão da distância do Norris para o Tsunoda. Mas é claro que o Tsunoda tá fazendo um zigue-zague ali. Aquilo e é um zigue-zague que ele tá jogando o Norris pro lado. Tanto que eu tô aqui com um documento dos comissários, eles falam o seguinte, ó, revisamos a evidência de vídeo e do carro. O carro 87 estava defendendo sua... Ah, não, esse aqui é o do Berman, desculpa, abriu errado. O do Tsunoda, carro 22 aí, e isso, teve... perdão, abriu errado. É importante até fazer uma recapitulação para quem porventura já esqueceu ou não assistiu a corrida, foram feitas as duas investigações, Sim, da atuação do Tsunoda e da ultrapassagem do Norris, que a meu ver é totalmente decorrente do que fez o piloto japonês. Siga, agora eu tô aqui com o certo. O carro 4 estava fazendo uma manobra de ultrapassagem em cima do 22 Tsunoda. Tsunoda fez várias mudanças de direção que, no fim das contas, resultaram em Norris tendo que sair da pista para evitar uma colisão. Ao fazer isso, o carro 22 Tsunoda efetivamente forçou Norris para fora da pista. Então não é só o zigue-zague, é o zigue-zague e como ele foi jogando Norris aos poucos para fora da pista. Fosse só o zigue-zague, eu acho que até passava. Mas como ele vai zigue-zagueando e jogando o Norris um pouco mais para a esquerda, aí esse é o motivo da punição. Inclusive, na investigação do Norris, a justificativa dos comissários para não punir é o seguinte: Norris ultrapassa Tsunoda fora da pista, porém, isso ocorreu porque Tsunoda fez várias manobras de mudança de posição para defender seu espaço contra Norris. Se Tsunoda não tivesse feito essas manobras, Norris teria feito a ultrapassagem sem precisar sair da pista. Ele sai para evitar o contato com o Tsunoda. É isso. Eu acho que o Norris não tem como você... Sim. Porque independentemente de achar que o Tsunoda deve ou não ser punido, deveria ou não ser punido, a manobra do Norris decorre do que fez o Tsunoda. Sim. Mas eu não lembro se você já estava aqui, eu comentei com a Isa antes, eu falei, cara, eu concordo não dar punição, mas a gente sabe que muitas vezes os comissários olham o ato sem precedentes e sem consequências. Eu falei, não seria a maior loucura do mundo se aparecesse uma punição para o Norris, apesar de discordar completamente que ela deveria existir. Ali foi claramente causa e consequência. Sim, é porque tem alguns casos que eles não olham a questão da causa e consequência, né? Eles olham exclusivamente o ato. Mas tem uma situação especial para isso. Sim. Deixa eu interferir agora, porque é um assunto que a gente está debatendo muito na CBA, tá? O Código Nacional do Desporto Automobilístico foi bastante reformulado. Nós implementamos os novos guidelines da FIA para situações de ultrapassagem no kartismo e diminuiu muito a quantidade de pancadas, principalmente nas categorias de 4 tempos. E isso tende a se tornar um fluxograma de decisão. Por enquanto, esse ponto que a Isa falou, que assim, sem olhar as consequências, olhar mais o fluxograma de decisão, por enquanto está nas ultrapassagens.
Tá? Mas no início dos guidelines, está bem escrito que isto não é uma regra e sempre estará sujeita à interpretação dos comissários. Os comissários não são telepatas, eles não conseguem ler a intenção do piloto. Por isso que às vezes é julgado o ato e não a intenção. Só que neste caso, você precisa analisar. Primeiro que o Tsunoda realmente foi assintoso, não tanto quanto o Checo Pérez contra o Hamilton, mas foi assintoso para cima do Norris. A manobra do Norris de permanecer com o pé embaixo ali, ela reduziu a insegurança do lance. Se ele tenta diminuir a velocidade, tirando o pé, quer dizer, tirando o peso das rodas traseiras naquele ponto da pista que estava extremamente sujo, olha a nuvem de poeira que sai pelo extrator, ali pelo assoalho do Norris. Se ele tenta tirar o pé para voltar para trás do Tsunoda, aí sim ele poderia ter causado um acidente entre os dois pilotos. Então, o comissário vai olhar também esses casos. O lance foi inseguro por parte de quem? Quem esteve na posição de defender a sua própria segurança? Eu acho que foi mais baseado nisso que o Norris não foi punido, porque claramente ele está fora da linha branca, mas não se deve analisar de maneira tão objetiva um lance como esse. E a punição ao Tsunoda, você está de acordo? Como é que você viu ali os 5 segundos acrescidos ao piloto da Red Bull, Molina? Vamos lá, encarando de duas formas. A punição foi justa, porque ele realmente mudou de direção várias vezes, claramente tentando evitar a ultrapassagem do Norris, mas Tsunoda não é Checo Pérez. Faltou classe ao Tsunoda para tentar prejudicar de maneira desportiva, se é que isso pode ser dito, o Lando Norris naquele lance. Ele poderia ter sido muito mais assintoso, dando um dive bomb, passando reto, travando, mesmo sem causar um choque. Eu acho que até nisso o Tsunoda foi inábil. Não dá para comparar, realmente. O Checo Pérez pode ser alvo de todas as críticas, mas que ele atuou de maneira até perigosa em prol das campanhas do Verstappen. Para citar Max Verstappen em 2021, diga a Checo que ele é uma lenda. Que, de fato, o Pérez aquele ano fez um trabalho fantástico segurando o Hamilton. Agora eu tenho um comentário aqui no chat, eu nem vou lembrar de quem que é, falando que o Norris deveria ter usado do outro lado para ultrapassar. Mas, gente, o Norris já estava fazendo a manobra. Se ele tenta jogar o carro para o outro lado, ele ia bater no Tsunoda, os dois iam abandonar. Não tinha o que fazer ali. Para o Norris era a única solução naquele momento. E o Tsunoda também estava indo para lá e para cá conforme o movimento do Norris. Yep. Certamente o Tsunoda estava olhando no retrovisor para fazer a movimentação. Sim, né? Claro. Por pior que seja a visibilidade do retrovisor de carro de Fórmula 1. Mas vocês citaram aí o Pérez Legend, né? Foi inclusive objeto aqui do superchat do Marcos Fardi. Temos aqui ele dizendo que o melhor piloto foi o Verstappen, o melhor carro a McLaren. Tem também o José Francisco mandando um outro superchat, galera, on fire aqui. Molina e demais da mesa Motorsport. Qual a chance de o Verstappen sumir devido à mudança de regulamento? Exemplos que sumiram recentemente. Vettel na era híbrida e Hamilton na era efeito solo. Vou jogar para o Molina, depois a gente entra também nesse debate. Eu contesto um pouco a afirmação de que o Vettel sumiu na era híbrida, viu, Zé Francisco? Porque se você olha ali as temporadas 17 e 18, ele foi competitivo até o erro no GP da Alemanha de 2018, que de fato dá para colocar como o ponto final da era de ouro do Sebastian Vettel na Fórmula 1. Então, se ele assim errou em 18 e dali em diante definhou, foi já no meio da era híbrida. Um pouquinho, é que a era híbrida durou bastante tempo, ainda dura, continua, mais híbrida ainda. Porque o motor, na verdade, não passou por mudanças em 2022, né? Então a mudança é agora, de 2014 para 2026. Mas, então, o Hamilton, acho que na era efeito solo, sim, deu uma sumida, embora também decorra de carros mal paridos por parte de Mercedes e Ferrari. Embora o duelo interno... 23 foi ok. 23 dele foi bom. O Verstappen sumir devido à mudança de regulamento, você acha factível, Molina? Você sabe por que eu acho que não? É porque tem um fator. Eu acho que esse negócio de sumiu durante a mudança de regulamento se deve muito ao Hamilton. O fato de que nessa segunda era do efeito solo na Fórmula 1, ele não conseguiu se acertar, começou com o malfadado carro W13 e daí para frente foi morro abaixo. Ele já carregava um impacto psicológico da decisão contra o Verstappen. Então, eu acho que o pano de fundo aí é muito mais complexo. Mas por que eu acho que o Verstappen não vai sumir? Ele pode não andar bem por um problema de powertrain Ford, que nós não sabemos como está no ponto de desenvolvimento. A Red Bull
conseguiu reparar a correlação entre o que eles encontram no túnel de vento deles, que não é adiabático, sofre influência da temperatura externa, tal, parece que conseguiram equacionar isso e vieram com um desenvolvimento muito mais alinhado, e isso deve estar ajudando o desenvolvimento do carro do ano que vem. Mas o fundamental é que o Verstappen é um animal de simulador. A partir do ano que vem, para gerenciar tantas situações diversas que vão surgir, com asas móveis na frente e atrás, gerenciamento de bateria, a programação do carro pode ser que mude de pista para pista. Então, um cara que absolutamente não sai do simulador é fundamental para aumentar a sua adaptabilidade a novas situações. O Verstappen tem isso no sangue. Ele, enquanto nós saímos para tomar cerveja, ele senta no simulador para se divertir. É outro tipo de bicho. Até o Hamilton já levantou a possibilidade de intensificar o seu trabalho no simulador para, tirar esse gap de desenvolvimento dele. Eu não acho que essa mudança de regulamento vá afetar o Verstappen, mesmo porque é um tipo de carro que nunca se viu. Não é que a gente está voltando para os tempos do carro de fundo plano, com extrator, high rake, low rake, como a gente tinha até 2021. É um bicho completamente diferente. E vai depender fundamentalmente de horas e horas e horas de estudo. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. A regulação ou falta de regulação das criptos deve gerar alguma preocupação? Não, a regulação de cripto está avançando no mundo todo e de uma forma muito positiva. Isso traz mais segurança para o investidor e também deixa empresas e investidores institucionais mais confortáveis para participar desse mercado, expandindo a oferta de produtos e serviços e aumentando a atratividade do setor.